paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Quem vos saúda mais uma vez é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa. E este é o meu canal Filemon, que está empenhado em transmitir a mensagem da palavra de Deus. Vou deixar mais uma palavra exposta nesse canal. Se você sentir por Deus, assista até o final, deixa o seu like, faça o teu comentário. Se você não é inscrito, eu te convido a inscrever no meu canal. Amém? Pois bem, a palavra que eu vou deixar neste vídeo é uma palavra sobre os 5 ensinamentos de Jesus Cristo sobre a oração. É um estudo bíblico sobre a oração. Muitas vezes nós oramos pouco tempo de oração. Às vezes nós achamos que não tem necessidade de orar, talvez por já ser alguém usado por Deus para pregar a palavra, outros para cantar, né? E aí a pessoa acha que não tem necessidade de orar. Mas aqui Jesus deixou 5 ensinamentos concernente à oração. E eu quero dizer para você que a oração, ela é muito fundamental para a nossa intimidade e relacionamento com Deus. E muitas vezes, quando nós achamos que não precisamos orar, enquanto Jesus deixou na parábola do juiz iníquo, Jesus disse que nós temos um dever de orar sempre e nunca desfalecer. E observamos que para nós obtermos um bom relacionamento com Deus, é necessário nós permanecermos em oração. Mas muitas vezes é difícil ouvir alguém dizer, não é difícil ouvir alguém dizer que tem vergonha de orar em público ou até mesmo dizer que não sabe orar. Felizmente, encontramos na Bíblia passagem que o nosso mestre nos instrui a como orar. Então quero que você confira comigo estes 5 ensinamentos para nós podermos orar ao Senhor. O primeiro ensinamento que nós encontramos, aleluia, com Jesus, é separar um local e um tempo para orar. Então ele disse aqui em Mateus capítulo 6, versículo de número 5 e 6, ele diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Isso não significa que é errado ou é pecado
você orar na rua, não, ou orar nas esquinas. O errado é você orar para ser visto pelos homens. O errado é você orar com o objetivo de mostrar, aos homens que você ora. Então, por isso que Jesus trouxe esse ensinamento, nos ensinando a separar o tempo e o local para nós estarmos orando ao Senhor. Porque é muito importante, que tenhamos aí um tempo de intimidade com Deus, com o nosso Pai. E o crente, ele só entra em intimidade, em um relacionamento sério com Deus, quando ele está vivendo em oração. Porque quando nós entramos em intimidade com Deus, é onde no secreto nós buscamos ouvir a voz de Deus. Porque a oração é um ato de falarmos com Deus e Deus ouvir as nossas palavras, mas é um ato de nós ouvir também Deus falar conosco através da oração. Agora, além de separar um local para não parecer ou fazer bonito apenas para a satisfação do próprio ego, quando entrarmos em nosso quarto ou em um ambiente que separamos para orar, nós podemos nos concentrar naquilo que o Senhor tem a nos falar, e então a oração passa a ser uma conversa ao invés de um monólogo. A oração passa a ser um diálogo, porque nós começamos a falar com Deus e Ele também começa a falar conosco. Glória a Deus, através da oração. Um segundo ensinamento que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Ele tem nos dado também. Ele diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, e também nós temos que evitar as vãs repetições nas nossas orações. Então não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos, e também as vãs repetições. Quais são as vãs repetições? As vãs repetições são aquelas orações feitas com formalidade, uma oração escrita, aleluia, em um panfleto, que é a qual nós também repetimos a mesma oração sempre que estamos orando. Aleluia, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei-vos, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes de vós o pedir. Em São Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Nós observamos que o Senhor te conhece, Ele sabe das nossas necessidades, aleluia, como está escrito acima. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, porque Deus, Ele conhece as nossas necessidades, mesmo antes de abrirmos a boca para falar com Ele.
mesmo antes de abrirmos a nossa boca para contar para Ele o que está acontecendo na nossa vida, o que nós estamos necessitados. Jesus, Ele conhece todas as nossas necessidades, mesmo antes de nós falarmos. O terceiro ensinamento, glória a Deus, que nós temos aqui também para falar com você que vai assistir esse vídeo, aleluia, seja qualquer hora do dia que você for assistir, o terceiro ensinamento é para nós não murmurar, mas nós apenas orar sem murmuração, que nós observamos no Evangelho de João, no capítulo 6, e versículo de número 11. Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também ele fez com os peixes. Aqui esse versículo nos falando sobre, aleluia, a multiplicação dos pães, em que nesta passagem Jesus pregava para uma grande multidão. E observamos que, aleluia, certamente os sermões, as pregações de Jesus Cristo era bastante prolongada. E passando certo tempo, o povo começou a sentir fome, né? Aleluia. E no entanto, não havia quase nada para alimentar aquela multidão. Só alguns pães e peixes que estavam ali na mão de um garoto, de um adolescente, certamente, aleluia, que tinha esses pães e esses peixes. Mas mesmo que a situação não fosse favorável, Jesus orou e agradeceu a Deus pelos aqueles pães, por aqueles peixes. Ele teve fé, pois sabia da fidelidade, ele sabia da soberania de seu Pai, né? Então observamos como a gente não deve ser diferente. Devemos orar ao invés de murmurar. Quando ele disse aos discípulos, aleluia, ou quando os discípulos dizem para ele, mestre, a multidão está com fome, despede-a para que vá e encontre alimento nas estalagens e compre alimento para se alimentar. Jesus disse para eles, dê o de comer para esse povo vocês. Aí eles encontraram dificuldade, Senhor, nós não temos aqui 200 denários, não dá para comprar pão para toda essa multidão. Mas o que temos aí? Temos aí 5 pães e 2 peixinhos na mão de uma criança, de um menino, né? Então trazei-me. E ele, aleluia, não murmurou, mas ele orou. E de acordo com a fidelidade e soberania de Deus, os pães foram multiplicados, os peixes foram multiplicados, aleluia, e o povo se alimentou, e ainda levantaram do sobejo 12 cestos de pães, de pedaços de pães, glória a Deus. Em um outro ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele recomenda para nós sermos
ousado, né? Eu não estou dizendo ser usado, porque ser usado precisa que alguém nos use. Alguém que vai nos usar é o Senhor Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou dizendo ser ousado, ser extrovertido, ser uma pessoa, aleluia, que tenha um bom ponto de partida, aleluia. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, aleluia, diz assim: por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, recebereis e tê-la-eis, né? Para isso, nós precisamos ser ousados, né? Seja ousado na oração, ore acreditando, aleluia, que se for a vontade do Senhor, Ele fará além do que nós precisamos, aleluia. Nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos sair da zona de acomodismo, aleluia, e começar a orar. Pode ser difícil pedir por quebrantamento ou para ser usado por Deus, aleluia, porque com isso, por isso, a transformação, ela vai acontecer nas nossas vidas, mas nós precisamos nos livrar da comodidade, do acomodismo, se queremos verdadeiramente ser servo e ferramenta para ser usado na obra de Deus. Não é ser somente servo, mas sermos também ferramenta para sermos usados na obra de Deus, aleluia. E isso nos traz uma implicação com determinados crentes, com determinadas pessoas que chegam na igreja e dizem: eu não quero fazer nada nessa obra, eu quero apenas ser serva, eu quero apenas ser servo. Mas você precisa ser servo e serva, mas ser também ferramenta para ser usado na obra de Deus, aleluia, para ser usado na obra de Deus, aleluia. Muito bem. O interessante que aqui também nós temos um item que eu quero falar nesse momento. É um item que esse aqui chama muita atenção de todos nós cristãos. Ore antes de tomar decisões. Muitas vezes é necessário nós buscarmos de Deus uma direção. É necessário nós orarmos para podermos tomar decisão. Porque uma decisão tomada antes de nós orarmos, aleluia, nós possamos bater com a cara no muro ou na parede, aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu deles, aleluia, 12, aleluia, a que recebeu ali o nome de apóstolo. Primeiro ele orou, ele tinha uma grande multidão de discípulos. Era muito discípulo que estava aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas para que ele viesse escolher 12 nomes para o apostolado,
para dar início à igreja apostólica. Aleluia! Ele passou a noite orando, e quando já era dia, ele chamou esses 12 homens, aleluia, e colocou o título de apóstolo. Mas antes de tomar qualquer decisão, coloque diante do Senhor em oração. Jesus, em seu período na terra, sempre consultou a Deus para tomar decisão. E nós devemos também fazer o mesmo, pois o nosso Pai é sábio, aleluia, e sabes o que é de melhor para nós. Não deixe de consultar o Altíssimo, seja para pequenas ou grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Por isso, aleluia, por último, eu gostaria de encerrar, aleluia, esta palavra com a oração ensinada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra em São Mateus, capítulo 6 e versículo 9 até o versículo 13, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, aleluia, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E a ti eu encerro essas palavras em nome de Jesus.